Então, como eu estava dizendo, né, eu falei um pouco da questão das tribos, da questão das músicas que cada lugar, que cada local, em cada tribo, em cada pensamento de crença e ao mesmo tempo a parte geográfica, o clima, a parte vegetativa, por exemplo, se o lugar era tropical, se o lugar era muito frio, se o lugar nevava, tudo isso conta, se era um lugar montanhoso, se era um lugar. Então tudo colaborava para o pensamento cultural, né? Você pode ver que a música, por exemplo, nordestina, né, tem características muito próprias da terra e do povo nordestino, né? Isso é uma prova atual que eu estou dizendo, né? O nordestino ele tem um jeito particular dele ligado ao meio que ele vive, às pessoas que ele convive, ao pensamento, à questão de crença, às dificuldades que eles passam, à terra, ao clima, ao calor, várias questões que geraram aquela música lá. E lógico, influências do passado. Mas continuando onde eu estava, após você falar das tribos, aí você vai ver que durante esse processo todo antigo, ocorreram várias civilizações, né, poderosas no mundo. O mundo egípcio, é, depois os persas, e todos eles tinham a sua cultura, a sua arte poderosa e etc., que tinha uma influência em uma grande parte das proximidades e tal, mas o pensamento tribal ainda era muito forte, entendeu? E de uma maneira ou de outra ainda era. Nós não temos tanto acesso ao como era, né? E tal, mas o que a gente pode dizer é que eles tinham as músicas deles, né? Com o crescimento da ideia dos reinos, desses poderes, desses impérios, né, melhor dizendo, com o crescimento desses impérios, um império ficando maior do que o outro, um derrubando o outro, aquela coisa toda, né? Foi um derrubando o outro, teve o povo egípcio, aí depois teve os persas, aí começou a ter vários impérios nascendo, e um derrubando o outro, um brigando com o outro, e assim vai, até que chegou nos gregos, né? Porque se você, quando eu falo isso, mas como assim? Quais não era um império de cada vez? Não, você vê que quando tinha um império poderoso, já tinha outros nascendo ali que com o tempo iam guerrear com aquele império, né? Tanto que uma das grandes marcas das épocas antigas são as guerras. Porque quando os persas já estavam fortes, já vinha outro povo querendo derrubar eles. E se os persas ficaram fortes, porque eles derrubaram alguém. Era uma guerra, é um derrubando o outro, né? E por isso que as civilizações poderosas cresciam, porque elas derrubavam alguém, correto? Então não é tão simples como parece, né? E nesse vai e volta de reinos, de impérios, um derrubando o outro e tal, chegou-se a vez do império dos gregos, né? Os gregos, eles são responsáveis pelo grande acervo intelectual do Ocidente, certo? Eles escreveram de uma maneira fantástica na questão filosófica, trabalharam muito a questão da escrita, a questão da língua, trabalharam uma arte mais sofisticada como nunca tinha havido antes, né? E principalmente a questão moral, todas essas questões intelectuais, os gregos foram os grandes. Nunca tinha chegado, digamos, a nós nunca chegou coisas tão maravilhosas como que os gregos fizeram, correto? Daí começa a nascer o germe da música erudita, do pensamento grego, correto? Com o passar do tempo, o pensamento romano começa também a crescer. O Império Romano, que começou pequeno, foi crescendo e engoliu os gregos, e a Roma passou a ser o maior império. Só que o Império Romano tinha um grande poder político, um grande poder de estratégia, mas a questão de intelecto, a questão intelectual, eles não criaram nem quase nada. Então eles pegaram os conhecimentos gregos,
Então, o povo romano pegou as culturas gregas e colocaram para o seu império, certo? Então, o Império Greco-Romano, aí a gente pode pensar que daí começa a nascer o fruto do pensamento erudito, né, da música, né? Porque ali já tinha uma sofisticação, um pensamento é, diferente de todos os outros, né? E eu até acho legal, eu como cristão digo que o pensamento grego abriu o caminho para Cristo, né? Aí é uma opinião pessoal, né? Que Cristo veio num momento de total florescimento intelectual, né? Após os gregos, né? Isso foi bom, né? Isso, mas aí é uma questão pessoal e fica a critério de cada um depois pensar sobre, né? Mas após esse processo todo de Cristo ter morrido e tudo mais, houve a perseguição dos romanos para com os cristãos, né? Mas com o tempo, através dos líderes que viram que o cristianismo poderia ser importante para fortificar o Império Romano, né? Então, com o tempo, o cristianismo passou a ser a crença oficial do Império Romano. Constantino, né, foi um dos grandes responsáveis, né, por isso. Então, aí você começa a juntar os pedacinhos. Grécia, Roma, pensamento ocidental, com os conhecimentos ocidentais, e o cristianismo. Vai nascendo daí, devagarzinho, o processo erudito. Lógico também que é uma coisa que vai doer um pouco em quem acha que é tudo cristão, né, que todas as coisas vieram do cristianismo. Tem também um dedo islâmico aí, né, porque muitos dos conhecimentos científicos que foram vir lá na frente vieram através dos islâmicos. Tanto por cientistas islâmicos, né, pesquisadores islâmicos, tanto por pessoas que trouxeram os manuscritos para a Europa, certo? A grande prova disso é que, por exemplo, muitos islâmicos moravam na região da Espanha, né? Tanto que o flamenco é uma música oriunda da Espanha, mas não exatamente porque é espanhola, porque na verdade foi uma mistura dos espanhóis com os islâmicos que foram morar lá, né? A questão dos mouros, né? Tanto que existe flamenco também turco, existe flamencos de regiões do Oriente Médio, né? Então a prova é que o Islã também tem uma relação muito forte, também contribuiu para o pensamento ocidental, certo? Então vamos continuar. Então, a gente tem que entender que o pensamento da música erudita tem toda uma teia de influências. Essas teias são isso: Grécia, Roma, cristianismo, islamismo. E foi juntando tudo isso e foi criando o pensamento ocidental. Lógico que o Islã foi bem menos influente, né? A questão cristã foi mais forte, mas a gente não pode tirar a importância do Islã nisso tudo, não. Correto? Só que antes de a gente chegar na questão do grande crescimento da música erudita, a gente tem que pensar que ocorreu o processo da Idade Média, né? A Igreja Católica, após as guerras que o Império Romano perde, o Império Romano vai cada vez mais caindo, e chega um ponto que não existe mais civilização, a Igreja Católica toma posse do poder, né? E aí começa a existir a cultura católica, né? A cultura da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que tem a ver com o Império Romano, tá vendo? Eles queriam continuar o Império Romano, só que na mão do Papa e dos padres, né? E o pensamento católico é muito importante também para a música erudita, porque foi a Igreja Católica que criou a escrita musical, certo? A escrita musical, que antigamente chamava neumas, que é antes da partitura. Os neumas, na verdade, é o primeiro escrito antes da partitura, que foi inventado pelos padres nos mosteiros para ter uma forma de documentação e de escrita do canto gregoriano, né? Outra coisa que nós temos que... Quando eu falo que a Igreja Cristã contribuiu para a questão da música erudita, é principalmente nesse aspecto. A Igreja Católica construiu a escrita musical e construiu um estilo musical deles, que é a questão do canto, né, dos mosteiros. Esse canto era um canto, digamos, monódico, um canto uníssono. O que é uníssono? Uníssono é uma voz só. Não existia vozes separadas no pensamento católico medieval ali, né?
Então, era um canto de uma voz só, todos cantavam a uma só voz, não existia instrumentação, certo? Então, só que nesse pensamento criou-se a escrita e criou-se uma espécie de pensamento teórico, eles começaram a teorizar a música ali. Então, por isso que eles são muito responsáveis também pelo pensamento da música erudita ocidental, certo? E nesse processo todo passou-se muito tempo nesse pensamento, né? E essa cultura católica ocidental começou a invadir o mundo. Começou a massacrar as outras culturas, né? Porque eles tinham, além de ter o poder político, eles tinham também a escrita, que as outras culturas, eu não disse isso ainda, mas as culturas anteriores, elas eram todas orais. Dificilmente você vai ter alguma escrita, não tinha escrita. Então, a música deles era sem ser escrita, era uma música oral, era ensinada de pai para filho de forma oral. A música católica vem com escrita, vem com poder político, vem com tudo mais, e isso começa a invadir as culturas. Começa a massacrar os pensamentos que não são os deles. Porque o pensamento católico é um pensamento totalitário, né? Nós temos que entender que a Igreja Católica ela foi totalitária, correto? Tanto que a Idade Média é isso, é o poder temporal cristão católico, certo? Então, essa música vai invadindo a Europa toda, vai invadindo o norte da África, vai invadindo o Oriente Médio, e eles vão tentando ir longe, vai. Lógico, né, nas dificuldades da época, né? Com isso o tempo foi passando, a Idade Média tem 3 fases, né? Mas com o processo do tempo, a Igreja Católica ela vai mudando também a sua música, né? Tem muita coisa para falar assim, fica muito pouco tempo assim para dizer tudo, mas nós já chegamos aqui então no berço católico, né? Aí o próximo passo é a gente falar que começa a ter hibridizações. Como assim? A música católica, essa música uníssona do canto dos mosteiros, começa a se hibridizar com as músicas populares dos poetas populares da Idade Média, que são os trovadores, os tropos, certo? Os tropos eram aqueles que faziam músicas populares, músicas de amor e etc. Faziam músicas, eles iam de lugar em lugar, tocando as suas músicas e fazendo as suas poesias. Com o processo do tempo foi acontecendo o quê? Uma mistura. Como assim? Os tropos pegavam as melodias católicas medievais lá, as músicas do gregoriano, que era uníssona e sem instrumentação, e começaram a colocar na música popular deles, só que com instrumentos e com letras, né? E aí, ao mesmo tempo, a Igreja Católica começa também a trazer a instrumentação para a Igreja e também começa a ter separação de vozes, coisa que não existia no começo do pensamento católico, certo? Bom, acho que deu para chegar pelo menos na questão da Igreja Católica. Daí começa o pensamento. Então, a gente tem que entender o seguinte, que é a partir da Grécia, aí depois da Roma e depois da Igreja Católica, com alguns conhecimentos do Islã e todo esse processo que foi gerar lá na frente o pensamento erudito. Então, o negócio é muito mais lento do que a gente pensa. Eu me propus a falar só 15 minutos no máximo por vídeo para não ficar muito chato. Deu para chegar até aqui. Aí depois eu vou pegar daqui para frente. Beleza? É isso aí.